Lição de número 13: o propósito de missões. Quarto trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, o nobre propósito da Igreja de Cristo é claro: proclamar a mensagem de salvação até a volta de Jesus Cristo. Essa missão é sublime, pois implica não apenas na comunicação da mensagem, mas na transformação de vidas por meio do poder redentor do Evangelho. A Igreja é chamada a ser uma luz em meio à escuridão, levando a mensagem da cruz a todos os cantos do mundo. Veja, queridos irmãos, que o propósito fundamental da Igreja encontra-se na grande comissão, conforme ordenado por Cristo Jesus, na passagem de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o versículo de número 20, e também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Queridos irmãos, estas palavras não são meras instruções, mas um chamado sagrado para ir além das fronteiras e proclamar o Evangelho a todas as nações, em todo o tempo e em todo o lugar. Contudo, nos tempos atuais, a Igreja de Cristo enfrenta alguns desafios. Ela é pressionada, direta ou indiretamente, a desviar-se de sua missão primária, em meio às influências culturais, sociais e políticas. A tentação de negligenciar a grande comissão é real. No entanto, a vontade de Deus é clara: permanecer firmes na missão de proclamar a Cristo, especialmente em lugares onde ele ainda não foi anunciado. Assim, queridos irmãos, a Igreja de Cristo é convocada a resistir às pressões contrárias e a abraçar seu papel único no mundo. Em um cenário desafiador, sua missão permanece inabalável: ser a voz do Evangelho, a luz da esperança e o reflexo do amor redentor de Cristo em um mundo sedento de salvação. Muito bem, meus queridos irmãos, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Até os confins da terra, proclamando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo Jesus. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 13, o propósito de missões. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 13, o propósito de missões. Texto áureo diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
versículo de número 16. Verdade prática diz assim: pregar o evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículos 9 até o versículo de número 14. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São dois os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apontar o alvo da obra missionária e o segundo objetivo, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 2 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: o alvo da obra missionária. E a sinopse do primeiro ponto diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Segundo ponto da lição, queridos irmãos, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Diz assim a sinopse do segundo ponto: pregar o evangelho é obrigação de cada crente. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. E ainda, queridos irmãos, queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Agora sim, queridos irmãos, podemos ir ao primeiro ponto da nossa lição: o alvo da obra missionária. E o primeiro tópico: o fundamento da realidade salvífica. Queridos irmãos e irmãs, veja que a leitura atenta do livro de Apocalipse revela não apenas visões apocalípticas, mas também o profundo propósito de Deus de redimir a humanidade, um plano que se desdobra desde os primórdios registrados no livro de Gênesis. No capítulo 5, uma narrativa descreve uma vasta multidão cujas vidas foram resgatadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Veja que diz Apocalipse, capítulo de número 5. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse, capítulo 5,
e o versículo de número 9. Esta referência se encontra na leitura bíblica em classe da nossa revista. Queridos irmãos, no segundo ponto nós vamos estudar sobre esse propósito global. Veja, queridos irmãos, que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 até o 20, aparece a palavra toda, quando é nos dito que ide e fazei discípulo de todas as nações. Perceba, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos no Apocalipse, capítulo de número 5. O chamado para pregar o Evangelho a todos os povos vai além das fronteiras geográficas ou barreiras culturais. É uma convocação para alcançar cada tribo, língua, povo e nação. Uma missão que transcende, queridos irmãos, qualquer limitação humana. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, referência já citada aqui. Veja que, ao usar a palavra toda, sublinha a abrangência da mensagem redentora de Cristo Jesus. Assim como no Apocalipse, no capítulo 5, onde a redenção é descrita como um ato que abrange toda a humanidade. Queridos irmãos, este propósito global não é apenas uma sugestão, mas uma ordenança divina. Deus confiou à sua igreja a missão de ser portadora da luz do Evangelho a todos os cantos da terra. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos para o segundo ponto da nossa lição, cujo tema é pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo o cristão. E o primeiro tópico, qual é a nossa disposição? Qual é a nossa disposição? É uma pergunta. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo o mundo, à luz dessa grande urgência evangélica? O que temos feito em prol do reino de Deus? Temos, queridos irmãos, formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por esta grande obra? Queridos irmãos e irmãs, essas perguntas não apenas alertam para a realidade urgente da grande comissão, mas também evidenciam as possíveis consequências da negligência. Se a igreja falhar em atender ao apelo divino, se houver omissão por parte dos líderes, se os crentes hesitarem em se dispor para a missão, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, o texto adverte sobre um duro juízo contra os negligentes. Segundo tópico do segundo ponto diz assim: pois me é imposta esta obrigação. Veja isso, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ao refletir sobre sua responsabilidade de pregar o Evangelho, via essa tarefa não como uma escolha pessoal, mas como uma obrigação imposta a ele pelo chamado divino que recebeu em sua jornada a caminho de Damasco. Veja a referência em Atos capítulo de número 9 e também Atos capítulo de número 22. Esta consciência de que ele não escolheu, mas foi escolhido para essa missão, o levou a entender que não merecia crédito por cumprir sua obrigação. Pregar o Evangelho para Paulo não era uma opção, mas um dever. Assim, queridos irmãos,
A compreensão de Paulo sobre sua obrigação de pregar o Evangelho destaca não apenas a urgência da missão, mas também a profunda convicção de que essa tarefa é uma resposta a um chamado divino, uma expressão de obediência e um privilégio extraordinário conferido pelo sacrifício de Cristo Jesus lá no Calvário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Querido professor, querida professora, como nós sabemos, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado de que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe sempre e até a próxima semana.